Boa noite, pessoal. Meu nome é Danilo Alves, sou um dos organizadores aqui da AWS Community de São Paulo. Muito grato em ver todos vocês aqui nesse espaço fantástico que é o Cubo. E eu queria inicialmente até abrir um espaço aqui para a Dani, que gentilmente nos cedeu esse espaço, e ela gostaria de dizer algumas palavras aqui sobre o Cubo. Muito obrigado. Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui, bem-vindos. Eu queria saber quem está vindo pela primeira vez. Nossa. Ó, coraçãozinho para vocês. Então, bem-vindos duplamente. Meu nome é Dani, eu sou Community Manager do Cubo. A gente está abrindo as portas para a comunidade de vocês e para outras comunidades de breve. A gente quer muito ter vocês aqui no dia a dia do Cubo. Eu vou contar rapidinho o que é essa iniciativa. O Cubo, ele é uma associação sem fins lucrativos, é uma iniciativa do Itaú junto com a Redpoint para fomentar empreendedorismo digital. Nós temos aqui no Cubo 56 startups de diversas áreas do mercado que usam a tecnologia como eixo central do seu negócio. Então, a gente trabalha para esses empreendedores para gerar negócios para eles. A gente oferece um escritório que funciona 24 horas, 7 dias por semana, enquanto ambiente de trabalho. A gente realiza de 4 a 9 eventos por dia aqui no Cubo, então hoje está dentro dessa escala. E os eventos são uma forma de capacitar, inspirar tanto as startups que estão aqui dentro, com palestra, workshop, painel, mentoria, meetups, aqui acontece no dia a dia, e também para a comunidade do Cubo. Nós temos um trabalho voltado também para universidades. A gente faz uma busca ativa de pessoas para trabalhar em startups, justamente em parceria com universidades nacionais e internacionais. Hoje a gente tem uma área que chama Cubo Explora, com o slogan Explore Oportunidades de Trabalho em Startups. Estamos com mais de 700 vagas de emprego abertas, principalmente na área de vocês. Para saber dessas vagas, são cubo.network/jobs, só acessar. Essas 700 vagas são em startups que não necessariamente estão no Cubo, mas startups do Brasil inteiro. Tem vagas muito bacanas. A gente trabalha com investidores, então o Cubo tem um investidor que é a Redpoint, né, que trabalha aqui, está aqui toda semana, acompanhando os negócios. Mas nós recebemos vários fundos de Venture Capital que usam o Cubo como um radar de mercado para saber descobrir startups para investir. E a gente acabou sendo um ponto de encontro das grandes empresas que querem se relacionar com startups. Então, a gente tem 12 grandes empresas que têm o seu time de inovação aqui dentro, que trabalham, tem um relacionamento com as startups, e a gente está discutindo o que é o Corporate Venture, que é o relacionamento das grandes empresas com startups. Então, eu queria convidar vocês para fazer parte do dia a dia do Cubo, não só através desse evento que a gente já quer trazer de novo, vocês de ver a casa cheia, com bastante gente nova, mas principalmente vocês virem trocar experiência, conhecer pessoas novas, participar dos eventos e também oferecer conteúdo para a gente, tá bom? Para saber mais, cubo.network, a gente tem uma agenda de eventos lá, a gente tem uma relação das startups que são residentes, e a nossa newsletter sai toda terça-feira. Para participar é só se inscrever, tá bom? Bem-vindos! Bom, feito aqui nosso agradecimento aqui pelo espaço, queria dar a primeira dica aqui da noite. Embaixo ali vocês podem ver duas hashtags, AWS Meetup SP e hashtag especialista faz. O que é isso? Isso aqui vai ser justamente a nossa chave para o sorteio. Então, vocês vão tirar algumas fotos durante o evento e postem no Instagram com essas duas hashtags. E aí, durante o evento, nós vamos fazer os sorteios. Tá? Então, essa é a primeira dica que nós gostaríamos de dar. Deixar aqui também o nosso e-mail, que é o awsmeetup@gmail.com. Então, se vocês quiserem entrar em contato conosco, se quiserem ceder algum espaço para fazermos eventos, se quiserem fazer parcerias,
participar da organização, nós estamos completamente abertos. A nossa intenção aqui é sempre promover esses eventos de forma cada vez melhor, fortalecer a network mesmo da comunidade. Estamos abertos a todo tipo de sugestão. São muito bem-vindos. Aqui no sorteio, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu hoje aqui, nós vamos ter 2 camisetas, né, da Mandic. A Dona Coruja vai sortear um biquinho só para as meninas, tá? Aqui, claro. Casa do Código, 2 e-books. Claudinho. São 5 canetas, a Nova Tech tem um livro e o Linux Tips, 2 treinamentos Docker. Aí como bônus aqui, tem a CloudGate, está disponibilizando também o link para vocês fazerem um trial de 60 dias. Isso aqui eu até enviei pelo próprio Bitar, acho que vocês receberam lá no momento da parceria com a CloudGate. Tá? Isso aqui vale muito a pena vocês testarem, se vocês tiverem pelo menos a intenção de economizar, né, utilizando o Google, sabe, economizar para comprar seu iate e tal. Mas se você não quiser economizar e deixar o CEO da Amazon comprar o iate, aí não usa o CloudGate não, porque aí vai tudo para ele. A Casa do Código está também disponibilizando um código aqui de desconto de 15%. É Amazon Web _CDC 15. E aí, coincidentemente, como a Dani falou, isso aqui também eu acho sensacional. Depois entra em cubo.network/jobs. Então, assim, para quem está buscando aí recolocação profissional, ou para quem conhece pessoas que estejam nessa situação, visitem esse site. Isso aqui eu já até mandei uma sugestão uma vez para o Cubo, falando que isso aí devia estar na primeira página, assim, piscando, girando e falando, clique aqui, assim. Mas falaram, agradecendo pelo feedback e não fizeram essa alteração, não. Mas isso é sensacional, assim. Eu tinha visto hoje, eu tinha visto 450 vagas e tem vagas sensacionais lá dentro. Então, vamos dar prosseguimento aí. A primeira palestra aqui, nós vamos receber o Pedro Henrique, ele é da Direct Talk, e aí ele vai iniciar os trabalhos. Seja muito bem-vindo, Pedro. Bem-vindo. A hashtag, tá? Pode voltar a hashtag lá? Sim, claro. Hashtag AWS, tá? ESP, e hashtag especialista fácil. Tem que ser as duas? Tem que ser as duas. É a nossa chave de sorteio no Instagram. Se for jogar Twitter, Facebook, nós vamos ficar a noite inteira procurando hashtag aqui, então só para facilitar. Podem fazer o check-in, vocês estão no culto, adorar ver fotos, comentários. A gente adora que as pessoas comentem as palestras, interação, porque a gente consegue trazer, chamar os palestrantes de volta, assunto que a gente viu que as pessoas gostaram, estão pedindo mais, estão elogiando. Vamos comentar aí nas redes sociais. Pessoal, uma coisa importante também, ao final do evento nós fazemos sempre uma pesquisa de feedback. Isso aí é muito importante que vocês respondam, porque essa é a forma que a gente utiliza para melhorar cada vez mais os eventos, tá? Então eu peço encarecidamente que vocês realmente, a gente não faz identificação de ninguém, a gente não pede telefone, não pede e-mail. Por quê? Porque nós queremos a opinião sincera de vocês para nos ajudar a melhorar. Então qualquer tipo de coisa que tenha incomodado vocês, ou que vocês acham que pode melhorar, por favor, nos diga através dessa pesquisa, tá? Muito obrigado. Pedro, o palco é todo seu. Bom, antes de começar, eu queria alinhar um pouco sobre o que é ou melhor o que não é. Aqui a gente não vai apresentar um hands-on, nem nada disso. A gente vai contar um pouquinho uma experiência de um projeto que a gente teve, que tinha uma necessidade nossa, e espero que seja proveitoso aí de alguma forma na experiência de vocês. Vou começar falando um pouquinho quem sou eu, né? Sou Pedro, trabalho um pouco mais de 10 anos com desenvolvimento de sistemas, trabalho já na Direct Talk para fazer 6 anos, e como aqui é um da AWS, acho que
vale falar que esse emitir a certificação de solution de arquitetura foi importante, acho que o processo de estudo de certificação para esse projeto, então fica legal falar. Estrutura da apresentação. Primeiro, falar o que é esse case, né, de base de IPs pré-determinados, qual foi a motivação que a gente teve para fazer esse projeto, quais são as nossas premissas que a gente adotou antes de começar a desenvolver o projeto, mostrar a solução que a gente fez e dar um pouco de considerações finais, aprendizados e tudo mais. A motivação é, acho que esse choque de dois mundos que a gente vive. Falar um pouquinho do que Directal, para vocês que não sabem, a gente faz software para atendimento. É uma empresa que desde 2000 faz software para atendimento, chat, e-mail, tickets e afins. E desde 2000 a gente oferece serviços, a gente não cantava lá, a gente oferece serviços para serem contratados de maneira online, na internet, chat, sei lá, você contrata, você baixa o aplicativo, você acessa até uma URL e tudo mais, e atendimentos são feitos por pessoas que trabalham dentro de uma estrutura de call center, né? E é uma estrutura bastante restrita do ponto de vista de acesso, do que pode acessar, tem acesso à internet, não tem uma série de regulações internas desse ambiente. Então a gente vive um pouco esse conflito de querer hospedar na nuvem ou online, pelo menos desde 2000 na nuvem, já começamos a brincar em 2008, e esse continuamente restrito. Então, por que a Directal decidiu ir para a nuvem? Às vezes, talvez para quem trabalha em startup seja esquisito falar isso, mas já foi uma decisão atrás, embora de se hospedasse no Host. O principal motivador da Directal levar soluções para a nuvem não foi a questão de escalabilidade, não foi custo, foi poder usar ferramentas para acelerar o desenvolvimento, time to market, foi o que levou, a gente começou a brincar lá em 2008. Falando um pouquinho dos clientes restritivos, do que os atendentes não podem acessar, mais do que eles podem, né? É tudo menos que eles podem acessar, que é basicamente o sistema de atendimento. E beleza, dado que você tem esse problema de restrição de acesso, quais são as formas de fazer restrição de acesso para quem trabalha com essa parte mais de infraestrutura? Tem proxy, o cara podia usar um squid, ele poderia usar um forefront, se ele for mexer com tecnologia Microsoft. Costuma ser a opção mais flexível, mas por questões diversas, várias das equipes de infraestrutura que operam nos call centers decidem não utilizar. Alegam para fazer performance e tudo mais. Então, não é uma solução mais utilizada. Beleza, a gente tem call centers, são grandes clientes nossos, né? Tem eventualmente centenas de operadores trabalhando lá conectados nos nossos sistemas. Então, talvez faça sentido fechar uma VPN. A Amazon ajuda nesse aspecto, se conseguir fechar a VPN. Qual o problema? Para um call center, quando você começa a ter vários desses caras, ficar gerindo aí separação de rede é um parto. Então, é uma solução que... e dado isso tudo, beleza, você não tem VPN, tem o proxy, cai no firewall. A maior parte das soluções de firewall não resolvem nome, né, que é o segundo endereço que a gente publica na internet. Por quê? Para quem não tem essa vivência. Porque toda resolução de nome implica um acesso a um servidor de DNS para caracterizar cada pacote que você vai pegar, decidir se vai passar ou não. Você tem que fazer uma resolução de DNS, pode ser muito custoso. Então, tudo bem, tem firewalls que fazem resolução de nome, normalmente são soluções proprietárias num custo elevado. Tem um suporte maior, mas não é o esperado dos nossos clientes. Então, e dado isso tudo, a gente volta para a Amazon, que é o ND, né, que é pela própria natureza elástica do nome, né, elástico, load balancer, ele
não temos IPs pré-determinados, até porque se eu preciso aumentar a carga, a quantidade de instruções processadas, são servidores, o load balance são servidores, a aplicação por trás, né, que a Amazon implementou, mas são servidores, e aumenta a carga e dinamicamente aumenta a escala quando os servidores tratam. Então ele não vai me dar um RGP pré-determinado. Nossa ideia. Nossa ideia foi construir um load balancer elástico, mas não tão elástico assim, para que eu tenha um conjunto de IPs já que eu saiba determinar e falar para os meus clientes, olha, se você quiser acessar a nossa aplicação, é um desses muitos IPs que eu estou te dando aqui, ele vai acessar, libere o seu file, tudo certo, mas por outro lado eu queria poder aumentar e diminuir a quantidade de servidores que vão fazer esse papel de load balance de maneira elástica e não ter um conjunto de falha. Então, beleza, já tenho uma motivação para ter um projeto, vamos pensar em como a gente vai estruturar esse projeto. Porque a gente só tem um motivo. E eu gosto de falar isso porque realmente foi o fluxo de pensamento que a gente passou, né? Então, por isso quando eu falo assim, nossas premissas, de fato elas vieram antes da solução e nossa motivação veio antes das nossas premissas. Então, premissa básica, esse negócio que você está construindo tem que ser fácil de operar. O time de operações que vai mexer nisso no dia a dia não pode virar um inimigo do time de desenvolvimento por conta desse projeto. Tem que ser fácil, se der problema, as pessoas têm que saber onde está dando problema e tudo mais. As aplicações atrás do LB têm que estar livres para crescer sob demanda, beleza. Eu tenho aqui, eu falei que eu quero que seja o meu load balance de IP, do meu range de IPs pré-determinados, elástico até certo ponto, mas eu não quero essa mesma limitação na minha aplicação. E, beleza, a gente roda na Amazon, vamos tentar usar o máximo de ferramentas que a AWS fornece para a gente aqui no meu curso. Como eu falei, a gente escolheu usar para a nuvem para tentar acelerar nosso desenvolvimento. Então, solução adotada. Vamos agora, beleza, a gente já definiu nossas premissas, já temos uma motivação, vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Aí, sei lá, vamos pensar de uma maneira mais macro até com um micro de detalhe. Opa. Então, eu tenho uma visão que é construir uma arquitetura de sistemas, de aplicações que vai mudar isso, e eu tenho um conjunto de IPs que eu vou ter que distribuir para as minhas máquinas que são de balance específicos. Então, vou falar um pouquinho primeiro da arquitetura. Aqui o desenho básico que a gente pensou de arquitetura. A gente vai ter aqui as nossas máquinas que teriam um auto-scaling pré-determinado, esses caras são os IPs fixos. Esses caras seriam simplesmente máquinas que fariam proxies reversos para os load balance das nossas aplicações, que são acessadas dentro do call center. Por que tem CLB aqui? Né? Só para quem não tem tanta familiaridade com os desenhos, isso aqui são as nossas instâncias, aqui é o desenho do LB, isso aqui é os auto-scaling group, e isso aqui são os IPs. Tá? Então, beleza, aqui eu teria servidores de proxy reverso que fariam, beleza, eu tentar acessar o nome de uma aplicação de supervisão, ele vai bater aqui, vai identificar pelo mapeamento do proxy reverso, que é uma aplicação de supervisão. Beleza. O desenho é relativamente simples, mas vamos explicar um pouquinho do que a gente usou de arquitetura. Nós utilizamos o hproxy como servidor de proxy reverso. No desenho que eu mostrei lá, que ele faz para a gente usou LBs internas para simplificar a gestão da aplicação. Eu poderia fazer isso diretamente, falar, a minha aplicação é composta de 6 máquinas, se ela tivesse no auto-scaling group, e quando eu crescesse uma máquina, eu teria que adicionar na configuração da hproxy, recarregar a configuração da hproxy, isso por gestão
daria muito mais trabalho. Então a gente falou, beleza, vou fazer um proxy que me passa com um LD interno, então se eu colocar alguma regra de auto-scaling nas minhas aplicações que aumentou a carga, eu preciso de outra máquina, eu não mexo em nada na minha configuração de proxy que está batendo aqui. Bem mais fácil para quem já lida com coisas da AWS, bem mais tranquilo. E não tem que ficar mexendo na configuração, fica mais estável nos projetos de dinâmicos. Acho que eu vou voltar aqui para esse desenho. Eu coloquei lá, Bellcheck. Essa máquina, as coisas da Amazon, de maneira geral, quando você sobe atrás do LD, você vai colocar uma Bellcheck de validação da aplicação. E aí, beleza, ela vai falar ok, ela está ok se a operação de Bellcheck está ok. Como ele é um proxy de várias outras máquinas, do que a gente considerou só que esse servidor está ok se o health check dele estiver ok, que é uma operação que a gente criou, e se pelo menos uma das aplicações embaixo dele estiver funcionando. Isso é um detalhe mais técnico, mas na Amazon, não sei quem aqui já sofreu, mas é comum máquinas morrerem, máquinas perderem algum nível de, se elas estão vivendo por 1 ano, 2 de aplicação, elas perderem conectividade de rede. Mesmo que a máquina estivesse ok, ela podia ter tido, sei lá, o pacote de rede dela sair interno ou alguma rota dela se perdeu e a gente está com um nó no Word da aplicação ok. Então acho que isso Então, e aí, beleza. E cada um daqueles nós que a gente falou da parte ali do auto-scaling desse nosso proxy, ele executa duas aplicações. Um que é o proxy reverso, que é o HProxy, e o outro é o serviço de distribuição de IPs. E, beleza, tem um conjunto pré-determinado de IPs e tem um conjunto de servidores. Eu podia falar, olha, beleza, eu tenho 2 IPs que estão nessa máquina, outros 2 estão em outra. Se eu fizesse, seria mais simples de fazer, que é uma das coisas que a gente falou, mas eu perderia toda a elasticidade se eu falasse que ele é fixo e cada instância tem um IP pré-determinado associado. Provisionamento disso, como beleza, a gente falou um pouquinho da arquitetura de maneira bastante abstrata. Como que a gente subiu isso? Como é um scaling group, é mais fácil definir o NMI, que é o padrão, e todos os elementos que a gente queria de configuração, load balances das aplicações internas das aplicações, load balance de monitoramento, tudo está aliado. Então, e quando a gente sobe o script de configuração, esse script que lá no user data, que é quando você sobe um auto-scaling group, que é quando que vai iniciar as instâncias, ele baixa no instalador desse trace, né? E o instalador instala as aplicações, que são aquelas duas que eu falei, e configura todo o serviço e garante que está tudo rodando. Então, um ponto aí estabil. Distribuição de IPs. Essa é a parte definitivamente mais complexa do projeto. Por que ela é mais complexa do projeto? Mas antes de falar como a gente tratou e falar das complexidades do projeto, a gente vai falar um pouquinho do que a gente pensou antes de começar a desenvolver esse projeto. Eu vou ter que distribuir IPs por servidores, né? Eu tenho uma aplicação, eu vou distribuir esses IPs por servidores, mas eu não quero, no sistema distribuído, ficar tratando com lock, ou com consenso distribuído, ou com consistência de eventual, não, porque esse tipo de coisa gera bug. Você faz um sistema complexo, ele vai passar no SPA e vai ter um cenário não tratado, vai gerar bug. Tem uma frase bacana do Jim Weber, que é o cientista-chefe do Neo4j, que ele fala que complexidade é proporcional ao número de bugs, exceto em sistema distribuído, né, que essa relação não é mais proporcional, é exponencial. Você aumenta um pouco a complexidade do sistema, você vai aumentar muito
completar a quantidade de problemas que você vai ter, dificuldade de manutenção. Isso é uma coisa. Como eu distribuí esses IPs? Eu queria, na prática, que cada servidor tivesse uma quantidade mais ou menos igual de IPs. Eu tenho uma rede de 20 IPs, eu tenho 4 servidores, eles tivessem mais ou menos 5 IPs cada um. Só que, ok, isso é bacana, mas a gente também, antes de começar a desenvolver, assumimos que é melhor ter um sistema mais ou menos balanceado e que tenha um código simples do que um sistema muito bem balanceado, que eu tenho exatamente uma quantidade proporcional de IPs e, portanto, uma quantidade de carga proporcional nos servidores, do que um sistema complexo, um sistema fácil de programar, porém que fosse aproximadamente balanceado. E o último dos nossos diretrizes foi que a gente queria minimizar a troca de IPs das máquinas. Por que a gente queria minimizar a troca de IPs das máquinas? Toda vez que eu mudo a associação de um IP a uma interface de rede, isso, seja na Amazon, quem tentou já fazer isso no data center tradicional, você vai ter uma oscilação. Na Amazon você também vai oscilar. Por mais que tenha uma API que torne isso tudo mais transparente, ainda você está mexendo com estrutura em algum nível, né? Então, mudando, quando a gente, se cai uma máquina, eu vou ter que associar esse IP para outra máquina, até para ela ter caído, eu vou oscilar. Se meus servidores estão sob uma demanda muito alta e eu quero aumentar o número de servidores que vai receber a aplicação, eu vou ter que associar IPs para as novas máquinas. Esses IPs que eu vou associar para conseguir um novo tráfego vão oscilar também. Então a gente quer minimizar as trocas. Bom, consequências das nossas redes mestres é que, beleza, antes de saber o que a gente vai fazer, a gente sabe que todos os nós vão executar o mesmo código. Não vai ter nenhum controle centralizado e nenhum MOX, e como eu vou ter que rodar sempre o código em todas as máquinas exatamente igual, eu vou ter que usar alguma propriedade de idempotência da Amazon, que beleza, se eu associar o IP à máquina 2 vezes, 3 vezes, ele vai aceitar que está tudo bem, não vai ficar oscilando por nada disso. E a Amazon dá isso pra gente. Então, beleza, a gente dado isso, vamos para a implementação de código. Só uma perguntinha, o que seria essa oscilação? Oscilação? Oscilação significa que se eu fizer uma requisição exatamente no instante ou muito próximo do momento que eu fizer uma requisição, se eu fizer uma requisição no momento que eu estiver associando IP, essa requisição pode falhar porque não vai encontrar uma instância pronta para dizer. Na transição eu vou tomar uma oscilação do serviço. Tá? Beleza. Legal. Bom, dado isso, o que a gente vai implementar? A gente tem, grosso modo, né, versão de alto nível. Eu vou ter que listar todas as instâncias ativas do cluster, pego todos os IPs que eu tenho para associar e associo os IPs. Né? Parece simples, são 3 passos simples. Então, quebrar um pouquinho nesses 3, como a gente notou, listar todas as instâncias ativas do cluster. Bom, como eu falei que a gente tagueou, a gente pega, utilizando as APIs da AWS, a gente implementa essa parte toda em Python, em Goto. A gente simplesmente lista todas as instâncias ativas embaixo daquele meu LP de monitoramento, aquele só serve para isso, né? Porque a gente não recebe tráfego no LP, a gente usa ele para monitorar. As máquinas têm 2 tipos de monitoramento, que é só LB ou a instância está viva. Como a instância está viva é uma coisa que muita coisa pode dar errado antes de uma máquina terminar, então a gente usa um LB e uma HProxy para monitorar. Então a gente usa esse LB para monitorar e usa para ver se está ativo para eu pegar todas as minhas máquinas do meu cluster. Então, a partir de listar todas as instâncias ativas, ok. Bom, listar todos os IPs.
IPs não são tagueáveis na Amazon, então a gente colocou, mas como a gente tem um recurso de IPs muito bem determinado, a gente subiu isso no C3 com todos os nossos IPs e beleza, a lista é dada também. Está lá no meu bucket, que é meu bucket de configuração. A gente até inicialmente tentou listar as interfaces de rede, né, as NIs, que elas são tagueáveis, mas elas têm uma limitação de você só conseguir associar uma máquina que está na mesma zona de disponibilidade. Então, para a gente era uma limitação que ia daria para você gerir isso, mas ia aumentar muito a complexidade, tratando direto dos IPs dos espaços. E associar os IPs às instâncias, que é a parte mais complexa do processo. Beleza, como a gente vai fazer isso, né? Aí a gente pensou em algumas alternativas. Primeira alternativa é, beleza, pega todas as minhas instâncias, eu tenho lá os IDs, tudo, bacana, identificador da instância, ordeno num vetor alfabético. Transformo IP num número, de algum jeito, e pego lá o resto da divisão do número que eu criei pelo tamanho do vetor. Aí eu falo, beleza, a posição que ele está, ele associa. Essa é uma abordagem utilizada por outros sistemas de sharding. O Memcache faz sharding assim, faz a distribuição de chaves dele. Funciona muito bem, divide a carga legal. Se eu conseguisse ter uma função bacana que transformasse esse IP num número de maneira bastante bem espalhada, aproximadamente cada máquina ia ganhar o mesmo número de IPs. É simples, eu consigo rodar isso em todas as máquinas de maneira igual, eu não preciso de um lock para saber qual IP vai para qual máquina, ou seja, todas elas podem se monitorar e associar os IPs, se precisar crescer. Se eu quiser adicionar mais uma máquina, aí a gente pode ter um problema, que é que essa abordagem proposta é o hash, não é uma abordagem de hash consistente. O que significa isso? Caiu uma máquina, subiu uma máquina, eu vou mexer IPs em quase todos os servidores. Bom, isso pode ter ficado um pouco confuso, espero resgatar esse pedaço aqui. Bom, imagina que tem 5 servidores, cada laranjinha aqui é um servidor ou preto quando cai, e cada azulzinho desse é IP. Eles são números entre 0 e 100. O IP está associado a cada um dos servidores do resto da divisão dele. 99, o resto da divisão dele por 5 é 4, então ele vai estar no 4, quando eu tenho 4 aqui. Se o servidor cai, ele vai, opa, deixa eu ver para o resto da divisão e tudo mais. Aqui nesse exemplo aqui ilustrativo que eu tenho 15 IP e 5 servidores, e quando um servidor cai ou é adicionado, a gente vê que desses 15 só 4 ficam na mesma máquina. Ou seja, eu vou ter, se eu implementasse isso desse jeito, a maior parte dos meus IPs oscilariam e a maior parte dos meus clientes sofreriam, por mais que a minha aplicação estivesse preparada para sobreviver a oscilações, eu teria que forçar a minha aplicação ou impactar meu cliente, mesmo que ele não tivesse no nó que caiu. Então, beleza, essa ideia parecia boa, foi descartada. Então, vamos mudar a abordagem, que afinal eu não quero impactar a maior parte dos meus clientes, e principalmente meus clientes que não estavam na máquina e teve problema, ou só adicionei um servidor, eu não vou querer isso por conta de volume de CPU e carga de trabalho, que isso impacte todo mundo. Então, a abordagem que a gente pensou, né, voltando para a prancheta, foi: beleza, vamos associar cada instância, vamos transformar esse instância ID que a Amazon dá num número grande, intervalo grande. E fazer uma coisa com o IP, aqui no mesmo intervalo, e simplesmente vamos associar nesse número, desse intervalo grande, qual é o IP mais perto da instância, sei lá, que é a menor distância. De novo, isso pode não estar tão claro, depois eu passo um exemplo, mas qual é a vantagem dessa solução? Ela é uma solução de hash consistente,
Vários bancos no ciclo usam esse tipo de distribuição de hash consistente, o Cassandra usa, e sistema de distribuição de arquivos por BitTorrent divide as chaves no hash consistente. E o bacana dele é que, um exemplo também no Mac, eu tenho 5, eu pode ver aqui que os números, esse aqui de novo, os laranjas são os servidores e os azuis são os IPs, 41 aqui, por exemplo, é o mais perto. O número mais perto que tem de servidor é 58, ele vai estar associado. Quando cai, ele simplesmente afasta. Quando volta, ele cria, né? Então, servidores entrando e saindo do cluster, né? Um com 52, outro com 22. E a vantagem é que quando eu tenho movimentações em número de máquinas na nossa cidade, eu só vou mover um número proporcional ao número de servidores que eu tenho. No caso aqui, 1/5 dos IPs, quando cai, vão ser movidos aproximadamente. E de novo, isso pode ser rodado em todas as máquinas, não precisa ter controle nenhum, dado que a Amazon me dá API de quais são as instâncias que estão ativas. E relativamente. O que a gente usou como função para transformar o IP no número? Usou o ID5, porque é simples de usar, mais do que. Ele tem algumas características criptográficas que são irrelevantes para a gente, mas ele é simples de usar, toda linguagem de programação tem isso pronto. E a gente tem um volume relativamente pequeno, né? De IPs aí está na ordem de dezenas, de máquinas também está limitado ao número de IPs. Você podia usar, você tem um problema de hash, você vai ter que usar com um volume maior de dados, tem outras funções de transformação que fazem isso só para poder fazer o hash, com essa função de murmurão e tiver esse tipo de problema. E basicamente acho que foi essa o desenho final, a arquitetura e a implementação. Sobe esse cara que tem um daemonzinho que fica rodando nas máquinas e fica associando esses IPs o tempo todo, monitorando a máquina. As máquinas, né? O cluster está no monitor, entrou uma máquina, ele vai reassociar o IP, saiu uma máquina, caiu por algum motivo, as outras vão também rodando, vão reassociar os IPs. Considerações finais aí sobre o projeto. Bom, sobre o projeto em si, ele está em produção, a gente não está falando com que a gente tem isso rodando. Foi bem divertido de fazer, acho que a equipe, uma parte da equipe que está aqui estamos satisfeitos, ficou legal, mas a gente preferiu não fazer, porque isso não tem nada a ver com atendimento. Absolutamente nada a ver com atendimento, tirou nosso foco de fazer software para atendimento. Mas era uma necessidade de negócio pelo tipo de cliente que a gente tem. Talvez meus corporativos mais restritivos, call center de banco, sofrem um pouco disso em alguns níveis. As coisas venham a se casar mais no futuro. Mas a gente ficaria muito feliz se tivesse lá um íconezinho na Amazon falando, não, me dá aqui limitado com os IPs bonitão. Mas não tem. A gente tem que fazer. Sobre a AWS, de maneira geral, para esse projeto, né? Cara, as APIs deles, a forma como eles tratam coisas complexas de infraestrutura, fios, e APIs é sensacional. Viabilizar o projeto. Um projeto desse feito on-premises, o custo seria infinitamente maior do que o que já foi, que foi alto. Relativamente alto. Mas essas APIs que fazem essas coisas, até por terem sido uma das primeiras da Amazon, eles não têm uma documentação clara de rate limit, eles não expressam na própria API, cara, você estourou o rate limit, volte daqui a tanto tempo, você tem tantas requisições. Nada disso, eles falam, tome cuidado com as APIs, implemente rotinas de backoff, não force demais nossas APIs nos servidores aqui, que vai dar tudo certo. Aí eu fiquei. Esses são os poucos casos que eu reclamo da API deles, sei lá, casos que no Twitter que vivem fazer API para o consumidor final, você temos os dois, fica até triste, assim, os caras podiam ter feito algo mais bonitinho para a gente. Sobre
implementação de hashes e tudo mais, cara, eu sei que isso eventualmente pode parecer complicado, mas é o tipo de coisa que vale a pena dar uma estudada, porque é complicado para entender, mas fica simples de implementar, e tarefas que às vezes a gente faz, boa parte a gente faz, sei lá, teste AB, é um exemplo aqui, pode ser muito simplificadas com uma abordagem de entender a distribuição de número, tratar com hash, você faz isso, e não só o problema que a gente teve aqui, eu entendo que provavelmente muitos de vocês não tenham. E sobre a vida, né, que é uma brincadeira nossa aqui, cara, tagueiem tudo que vocês puderem, senão alguém vai querer matar você no fim do dia. Seja para o cara que vai ter que gerar cobrança sobre um projeto, produto específico, e vai ter que fazer isso na mão, seja para o cara que vai ter que configurar um projeto em 85 lugares, simplesmente você não tagueou e ele não pode fazer a consulta. Cara, é isso, tagueiem, não é difícil e facilita muito a vida de todo mundo. Bom, queria fazer aqui uns agradecimentos ao meu time, que por parte está aqui. Queria fazer agradecimento ao Felipe Gustavo, que hoje, que ele foi um dos idealizadores do projeto junto comigo, quando ele trabalhava na Directal, que hoje ele é engenheiro sênior associado na Amazon. Então eu queria fazer um agradecimento formal para ele. E meus contatos aqui, essa apresentação vai ser disponibilizada depois. Quem quiser tirar dúvidas ou comentários, ou ter ideias melhores para você tratar desse problema que a gente teve. É isso aí, pessoal. Obrigado também por vocês. Muito obrigado aí pela apresentação. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Levante a mão, por favor, nós vamos levar o microfone. Pedro, aqui. Tem alguma aplicação que pega esses vetores de limpeza? É o meu próprio Daemon que roda no servidor do... Eu tenho uma aplicaçãozinha que é um Daemonzinho que roda e ele monta, ele busca lá ele lista todas as instâncias e monta um vetor, e aí ele faz as contas. Ele busca todos os IPs lá na configuração do S3 e monta, e aí ele faz as continhas para distribuir o paper do máquinas. É um Daemonzinho que roda no mesmo servidor que roda da proxy. Tá, mas balanceamento de carga vocês não conseguem fazer, tipo assim, faz uma análise de carga associada a esse vetor, a cada IP, e aí vai ter uma distribuição mais efetiva. De repente não deve. Poderia fazer, então, aí cai um pouco dos nossos motivadores. Eu teria que atualizar isso, ter uma métrica de performance, manter esse cara consistente, e isso aumentaria a complexidade de implementação. Essa é a gente assumiu que, beleza, se eu tiver esses IPs igualmente distribuídos, a carga nos servidores vai estar relativamente bem distribuída por uma questão de simplicidade de implementação. Tá? Obrigado. Mais alguém? Tem duas perguntas. No caso da primeira, seria, quando você fala de bloco, o que você entendia com relação a isso? O que é que você trata no Bloco? Isso. Quando eu falo de bloco, significa que se eu tivesse que, beleza, eu vou armazenar numa estrutura, seja um banco chave-valor no armazenal da vida, qual IP está associado a tal cara? Para tomar outra decisão, eu não quero fazer isso. É isso que eu quis dizer com o bloco. Perfeito. A segunda dúvida era a característica da aplicação. Ela é multitenant ou não? Nossas aplicações são todas multitenant. Tá, então a ideia de você adotar mais do que uma zona seria para poder atender algum outro cliente de alguma zona diferente. Ou quando você falou que... Zona de disponibilidade? Isso. Não, seria simplesmente por uma questão de aumentar a minha tolerância à falha. Se eventualmente uma zona da Amazon cair, eu não quero estar vendido inteiro nela. Por isso que eu não fiz amarração via o Network Interface com os IPs, para poderem só com questão de disponibilidade. Alguém, pessoal? Por que
que foi escolhida a AWS e nenhum outro provedor de cloud? Cara, como eu falei, a gente começou a experimentar com a Amazon em 2008. E aí atendeu a gente. Em 2008 não tinha ninguém, mesmo a AWS estava muito cru. Para quem começou a usar lá atrás, você vê que tinha S2 e S3, era basicamente isso. E os 3 caras primeiros que começaram. E era isso. É o que tinha na Amazon, os outros não, nem sonhavam existir. E aí migramos tudo. Você subiu uma aplicação multi-cloud, até por questão de custo e que você normalmente, quando você faz um contrato, você consegue uma comissão e você querer dividir entre vários provedores, pode ficar caro. Então, a Amazon, dado isso, era a solução óbvia para a gente. Mas, provavelmente, eu não tenho 100% de certeza, mas provavelmente daria para fazer isso sem grandes mudanças no Azure ou no Google Cloud. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então vamos agradecer aqui o Pedro mais uma vez. Pessoal, só enquanto a gente... É um projeto que a gente, até o final de 2017, nós queremos certificar 99 pessoas na certificação de Amazon Web Services, Developer Associate, totalmente de graça. Então, esse é um projeto ousado, ele já está andando, está em andamento. Isso a gente tem lutado muito por isso. Nós conseguimos a parceria com a Cloud Group, que nos cedeu os treinamentos, né? E esse é o treinamento base desse nosso projeto. E estamos, através de uma série de parceiros, conseguindo viabilizar a questão dos vouchers. A ponto de que, neste momento, nós temos muito orgulho, 5 pessoas aprovadas já, que foi o Marcelo Paladino, que está aqui, o Fernando Vieck, o Rodrigo Floriano. Esses 3, acho que eles são meio precoces assim, nasceram 7 meses e tal. Eles não quiseram esperar o voucher, não. Então eles pagaram no próprio bolso e passaram. Eles passaram pelo nosso treinamento. Mas assim, o Márcio Costa e o Luiz Panariello foram os primeiros que nós conseguimos dar o voucher mesmo. E o Márcio foi aprovado ontem e o Luiz foi aprovado hoje. E isso nos enche muito de orgulho, porque a gente tem lutado muito com... pedindo apoio mesmo de uma série de pessoas. A gente acha profundamente que certificações mudam as vidas das pessoas. Isso aqui surgiu porque a gente estava cansado de ver empresas chegando até a gente, comunidade, pedindo profissionais qualificados. E de outro lado, a gente estava cansado de ver pessoas, às vezes que trabalham no segmento mais tradicional, querendo migrar para a nuvem. E aí a gente falou, por que não ser esse agente transformador? E aí a ideia do 99 Challenge tem andado, a gente vai começar a segunda turma agora. Os vouchers estão sendo disponibilizados, a gente continua conversando com parceiros, a gente está aberto a parcerias, e isso vai acontecer e até o final do ano vocês podem esperar que nós vamos ter os 99 certificados. Para participar, basta enviar um e-mail com o currículo para a gente, para awsvitar@gmail.com. E a gente tem no site lá a explicação também sobre como funciona, os pré-requisitos, a questão do treinamento, né? Então tem um site nosso também, que é o awshub.com.br/99challenge, você consegue pegar as informações. E aí a gente vê assim, fica muito feliz com isso, e muitas vezes as pessoas questionam, são contra, são a favor, mas esses dias assim eu tive uma surpresa muito grata. Eu vi que a gente estava no caminho certo. Não sei se vocês lembram muito da história lá do Steve Jobs, que em um determinado momento ele investiu no personal computer, né? E a IBM era mainframe, e de repente a IBM decidiu migrar para o PC, e o Steve Jobs brilhantemente publicou na capa lá do Wall Street Journal, né? Welcome IBM, Sincerely, né? Seriously. E nesse caso aqui, agora nós só falta 94, né, o 94 Challenge, tive uma grata surpresa de saber que a gente está no caminho certo. Por quê? Da mesma forma que a IBM
começou a seguir a Apple. Recentemente eu vi lá no LinkedIn que a Microsoft, em maio, começou a fazer o Festival de Certificação em Azure. Então, assim, nós já estamos desde o final do ano passado fazendo isso tem difundido, e a gente vê que algumas empresas estão começando a adotar e querer certificar também e fazer ações para certificar em massa. E isso a gente viu, o deles, no caso, não é gratuito, queria até deixar uma sugestão aqui para a Microsoft, fazer gratuito, porque isso melhora a adesão das pessoas à tecnologia. E queria dizer, né, welcome Microsoft, seriously. Eu acho que vocês estão no caminho certo, vocês têm que apoiar, têm que formar as pessoas, e a gente apoia sim, independente de ser Amazon, de ser IBM, de ser Microsoft. Eu queria deixar aqui o nosso sincero apoio à Microsoft. Eu até escondi a cara do tiozinho ali para não expor, mas assim, a nossa mensagem vai para a Microsoft, vai para a IBM, vai para a Oracle, e fica aqui o nosso apoio. Agradecer imensamente os parceiros, e sem eles a gente não conseguiria promover um evento dessa qualidade, com essa estrutura. Então nós temos os parceiros da Nova Tech, Casa do Código, Dona Coruja, Viva Real, Linux Tips, Cloud 8, registre seu momento, está aqui, hoje nós estamos sendo gravados em HD. Eu sou bonito normalmente, agora em HD eu estou um espetáculo, né? Então, assim, estão sendo gravados aqui, nós vamos disponibilizar isso posteriormente no canal. Também temos o apoio de Cloud Guru, da Dynatrace e a Cloudinho. Agradecimento especial ao Google Network por nos ceder esse espaço gentilmente, de forma gratuita. E aí eu queria até começar pedindo desculpa, porque eu, ao longo dos outros meetups, eu cometi um grande equívoco e eu queria me redimir nesse momento. Eu queria sinceramente pedir um aplauso para esse pessoal que ajuda a fazer esses eventos, que é a nossa equipe, é o Fábio Balancin, Daniela Vieira, Clyde Oliveira, Wendley Carvalho, Morgana Carvalho, Marcelo Paladino e o Júlio Shinoda. Sem eles também, isso aqui não ocorreria. Então eu peço uma salva de palmas. E aí peço a vocês para responder a pesquisa, né? Ao final do meetup eu vou disponibilizar o link, então vou mandar por e-mail e mandar lá no comentário do meetup. Peço que por favor respondam, é muito importante, ela é muito rápida a pesquisa, tá? Vocês podem dar nota para o evento geral, para as apresentações, para a comida, e dar sugestões também de próximos palestrantes. E aí eu peço muito para não sugerirem assim a coisa vagamente, entendeu? Eu falo para todo mundo, o pessoal fala assim, podia trazer o Bill Gates. Beleza, o Bill Gates seria legal. Mas dá pelo menos o WhatsApp dele lá para eu entrar em contato. Né? Então assim, passa o e-mail, faz a conexão, nos conecte via LinkedIn, nos apresente via e-mail, para que a gente possa fazer essa conexão e convidar as pessoas a estarem aqui para apresentar. Então, deixa aqui meu agradecimento, não sei como é que está o tempo. Deixa eu fazer só uma rápida brincadeirinha com um de nossos parceiros. E isso aqui é Mindblow. Isso aqui, um dos nossos parceiros é a Mandingo. E durante o evento do Gartner, eles fizeram uma chopeira acionada pela Alexa. Cara, isso aqui, eu acho que é para isso que a gente estuda. A gente estuda para isso. Estamos com o desenvolvedor aqui, o Emily participou também, já vou fazer até encomenda da minha aqui, tá? Acho sinceramente que a Mandingo podia até sair da parte de consultoria e investir só nisso aqui, cara, porque eu conheço um milhão de pessoas que querem ter uma dessa aqui, vira para Alex e fala, Alex, enche meu copo aí e tal. Entendeu? Então eu achei sensacional, sensacional. Queria deixar até a sugestão da versão 2.0, para botar nas rodinhas, a gente me chamando, Alex, serve aqui, enche meu copo. Então eu achei genial a ideia e pedi para a Mandingo trazer, não conseguimos dessa vez, mas aí queria fazer uma ação para a gente tentar fazer a Mandingo trazer nos próximos eventos. Então aí eu queria criar uma hashtag aqui, e pedir para vocês também publicarem no Instagram AWS Meetup SP e Mandingo, cadê a chopeira? Então assim, quem tweetar, quem
replicar isso aqui agora no Instagram, vai estar concorrendo aos 2 treinamentos aqui do Linux Tips, que são treinamentos sensacionais. Então tire uma foto do evento e publique, que a gente quer fazer esse pedido chegar até o pessoal da Mandi, para que no próximo evento a gente tenha a Alexa aqui nos servindo o show. Então, fica aqui meu pedido sincero para vocês. E ó, já deixa a encomenda também da chopeira aí, tá? Então, pode já deixar anotado. Muito obrigado, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui. Tem alguma dúvida? Aproveitar as pessoas. Meu nome é Ana, eu faço parte da comunidade da UFS. E a minha filha coordena um grupo de empreendedorismo social na escola dela. E eles estão arrecadando máquinas usadas para enviar para o Senegal. Estou lá dentro do grupo mesmo, lá do ICAP, e aí se alguém tiver uma máquina, contato com alguém que tem esses recursos, conseguir me mandar um recadinho lá, a gente ajuda para poder retirar. Aí se vocês quiserem informação da escola, de como é o projeto, a gente pode me mandar uma mensagem lá. Bom, pessoal, vamos dar